E aí galera, Daniel Japiaçu na área, convidando você para se inscrever, para deixar seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, toca a notificação. Hoje a gente vai fazer exercícios sobre a termometria. Se você por acaso não assistiu a aula teórica de termometria, eu vou deixar aqui em algum lugar o cardzinho para você ir lá, assistir a aula, depois volta para esse vídeo e acompanha os exercícios, ok? Depois da vinheta, vamos para o quadro. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer as questõezinhas envolvendo termometria. A primeira questão já está aparecendo aí na sua tela. Por incrível que pareça, é uma questão teórica. Ela diz assim: em um laboratório, um cientista determinou a temperatura de uma substância, considerando-se as temperaturas menos 100 Kelvin, 32 graus Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit, menos 290 graus Celsius, menos 290 graus Celsius e menos 250 graus Celsius. Demorei para ler porque eu estava anotando enquanto estava lendo. Os possíveis valores encontrados pelos cientistas foram... Bom, a gente precisa lembrar de uma coisa. A menor temperatura possível é o zero absoluto, chamado de 0 Kelvin. O 0 Kelvin, lá na nossa aula sobre a teoria da termometria e das escalas, o 0 Kelvin é equivalente a menos 273 graus Celsius. Ora, menos 100 kelvins é impossível, porque a menor já é o zero. 32 graus Fahrenheit, ok, a gente sabe que é a temperatura de fusão da água na escala Fahrenheit. Agora, menos 290 graus Celsius é menor que menos 273, então ela também não é possível. E 250 graus Celsius é a outra temperatura que é possível a gente alcançar. Ou seja, a resposta é o que tem na letra A. A letra A, ela fala justamente 32 graus Fahrenheit e menos 250 graus Celsius. Então, chegando com a segunda questão, já aparecendo aí na sua tela, ela diz assim: mergulham-se 2 termômetros na água, um graduado na escala Celsius e o outro na escala Fahrenheit. Espera-se o equilíbrio térmico e nota-se que a diferença entre as leituras nos 2 termômetros é igual a 92. A temperatura da água valerá, portanto, então ele está dizendo que a diferença entre a leitura do termômetro em Fahrenheit, por exemplo, e na escala Celsius, essa diferença equivale a 92 unidades. Sabemos também que a equação que relaciona a escala Celsius e a escala Fahrenheit é essa equação aqui, talvez a equação mais famosa de toda a termometria. Eu preciso então fazer uma relação entre essas duas equações. Eu, por exemplo, posso isolar a temperatura Fahrenheit, resolver uma equação aqui. Aqui a gente vai ter 92 mais a temperatura em Celsius. Se eu pegar essa equação e substituir na equação de baixo no lugar da temperatura em Fahrenheit, a gente vai ter o seguinte: temperatura em Celsius sobre 5 vai ser, no lugar da temperatura em Fahrenheit, eu vou escrever 92 mais a temperatura em Celsius. 92 mais a temperatura em Celsius menos 32, tudo isso sobre 9. O que é que nós vamos ter? Deixa eu puxar aqui para cima. Vou repetir aqui a temperatura em Celsius sobre 5. Isso vai me dar
92 menos 32 é igual a 60, mais a temperatura em Celsius, tudo isso sobre 9. Aqui a gente pode fazer, multiplicar os meios pelos extremos. A gente vai ter então 9 vezes a temperatura em Celsius igual 5 vezes a temperatura em Celsius, mais 5 vezes 60 me dá 300. Jogando 5 a temperatura em Celsius para lá, eu vou ter 9 menos 5. 4 vezes a temperatura em Celsius é igual a 300. Logo, a temperatura em Celsius é igual a 300 dividido por 4, que isso equivale a 75 graus Celsius. Bom, na questão nós não temos apenas o valor da temperatura em Celsius como resposta. Porém, somente a letra C tem a temperatura em Celsius igual a 75 graus Celsius. E a temperatura em Fahrenheit tem 167 graus Fahrenheit. Se a temperatura em Celsius deu 75 graus Celsius, a temperatura em Fahrenheit na resposta na letra C tem 167 graus Fahrenheit. Se a gente fizer essa diferença, 167 por 75, a resposta vai ser exatamente igual a 92, que é a diferença das duas temperaturas. Então, de fato, a resposta é a letra C. A resposta da segunda questão é a letra C. A terceira questão já está aparecendo aí na sua tela. É uma questão teórica que diz assim: o conceito de temperatura foi aprimorado nos últimos séculos. Nos dias atuais está relacionado a... Essas 5 opções são coisas que de fato estão relacionadas à temperatura. Mas a questão quer saber qual é a que está relacionado com o conceito de temperatura. O ponto tríplice da água tem relação com a temperatura, o grau de agitação térmica tem relação, o equilíbrio térmico, a mudança de estado físico, a sensação de quente e frio. Porém, aquilo que tem relação com o conceito é o que diz a letra B. A letra B que fala do grau de agitação térmica. Isso é a temperatura. O grau, ou é o que tem a ver com o conceito, né? Relação com o conceito. Grau de agitação térmica. Essa é a resposta da questão número 3, letra B, grau de agitação térmica. Agora a quarta questão, última questão e quarta questão, aparecendo aí já na sua tela, diz assim: um termômetro graduado na escala Celsius é colocado juntamente com 2 outros graduados nas escalas arbitrárias A e B em uma vasilha contendo gelo, água no estado sólido em ponto de fusão ao nível do mar. Em seguida, ainda ao nível do mar, os mesmos termômetros são colocados em uma outra vasilha contendo água em ebulição, até atingirem o equilíbrio térmico. As medidas das temperaturas em cada uma das experiências estão indicadas nas figuras 1 e 2, respectivamente. Na figura 1, nós temos água em fusão, então nós sabemos que a temperatura em Celsius é igual a 0 graus Celsius. A temperatura na escala A, segundo a figura, 10 graus A. E a temperatura na escala B, segundo a figura, menos 10 graus B. Isso tudo para a fusão. Já em relação à figura 2, que é o que ele está falando da temperatura de ebulição, nós sabemos que a temperatura de ebulição na escala Celsius vale 100 graus Celsius. Segundo a figura, a temperatura de ebulição na escala A vale
80 graus A e a temperatura de ebulição na escala B vale 90 graus B. Isso para a ebulição. Maravilha. O que aqui a questão quer? Para uma outra situação na qual o termômetro graduado na escala A indica 17 graus A, o termômetro graduado na escala B e o graduado na escala Celsius indicarão respectivamente. Então ele está dizendo que quando o termômetro na escala A marcar 17 graus A, quanto que é na escala B e quanto que é esses 17 graus Celsius, esses 17 graus A na escala Celsius. Maravilhoso. O que nós precisamos fazer? Primeiro, a gente vai criar uma relação entre a escala A e, neste caso, por exemplo, a escala B. Aqui, no final, nas últimas temperaturas, eu vou colocar os valores das temperaturas de fusão. Vou colocar aqui 10 graus A e aqui menos 10 graus B. Aqui em cima, os valores das temperaturas de ebulição. Nós temos 80 graus A e 90 graus B. Aqui no meio, aí a gente coloca o valor da temperatura que nós temos. Mais precisamente aqui, 17 graus A. E nós não sabemos quanto é que é 17 graus A na escala B. E a gente faz aquela relação de proporção que a gente fez para determinar a relação entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Exatamente a mesma proporção. No caso, essa diferença de temperatura, 17 menos 10. Isto é proporcional a essa diferença de temperatura aqui, 80 menos 10. Da mesma forma que essa diferença, deixa eu mudar de cor para ficar mais claro para vocês. Essa diferença aqui, que é temperatura na escala B menos, aí é uma das coisas que a gente precisa tomar cuidado, menos é por conta da diferença, e menos 10 é o valor da temperatura da escala B em fusão. É proporcional a essa diferença, que é 90 menos 10. Ok? Vou voltar aqui a cor para o laranja e vamos fazer as contas agora. 17 menos 10 nós temos 7. 80 menos 10 nós temos 70. Aqui nós vamos ter temperatura B mais 10. Temperatura B mais 10. E aqui nós vamos ter 90 mais 10, que vai me dar 100. Nós podemos já, se quiser, simplificar aqui. Ficar 70 embaixo. 70 por 7 dá 10. E aqui 7 por 7 dá 1. E a gente faz agora os meios pelos extremos usando esses valores. A gente vai ter 10 vezes a temperatura B, mais 10 vezes 10, 100. Isso é igual a 1 vezes 100, que é essa multiplicação aqui, que vai dar 100 também. Eu vou apagar essa parte para a gente continuar no outro quadro para conseguir terminar essa questão. Mas fica aqui guardado e dá um pause para copiar. Bom, continuando de onde a gente parou, a gente tinha 10 temperatura B mais 100 igual a 100. Ou seja, 10 vezes a temperatura B vai ser igual a 100. Quando a gente passar isso aqui para o lado de cá, vai trocar o sinal, vai ficar 100 menos 100, ou seja, 10 vezes a temperatura B é igual a 0. A temperatura B é igual a 0 graus
B quando a temperatura A for igual a 17. Agora a gente faz exatamente o mesmo processo, vou começar aqui embaixo, relacionando a escala A com a escala Celsius. Vou colocar aqui graus A e aqui graus Celsius. Aqui nós temos 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Aqui nós temos 10 graus A e 80 graus A. Sabemos que a temperatura aqui intermediária que a gente quer saber é 17 graus A. Eu quero saber quanto é que é essa temperatura na escala Celsius. Fazemos exatamente a mesma relação. Então, do lado da escala A, nós já sabemos que vai dar 17 menos 10 vai dar 7. 80 menos 10 vai dar 70. Já sabemos quanto é que vai dar pela conta que a gente fez relacionando a escala A e a escala B. Aqui a gente vai ter temperatura em Celsius menos 0, que é a temperatura em Celsius, 100 menos 0, que é igual a 100. A gente já consegue fazer um pouco mais depressa. Eu posso simplificar esse 0 com esse 0. 7 por 7 dá 1, ou seja, 1 é igual a temperatura em Celsius sobre 10. Fazendo mais uma vez os meus pelos extremos, a temperatura em Celsius é igual a 10 graus Celsius. Então, o que é que nós temos? 10 graus Celsius e 0 grau B. O que me tem como resposta a afirmação, a letra B de bola. Essa foi a nossa quarta e última questão. Então, pessoal, esses foram os nossos exercícios. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. E vou deixar uma dica para vocês que querem estudar ou aprender um pouco mais. Façam mais exercícios. Façam quantos exercícios você conseguir. Esses exercícios do vídeo, vou deixar aqui embaixo o link para você baixar um PDF com as questões. Tenta fazer as questões sozinho ou sozinha. Caso não consiga, volta para o vídeo e olha a resolução. Isso vai ajudar muito você a aprender e a chegar onde você quer chegar. Valeu e até a nossa próxima aula.